Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 30 de maio, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 9, O Espelho e o Vaso. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente está preocupado com o nosso foco, o que a gente tem olhado, o que realmente tem tirado, né, a nossa atenção dos planos de Deus, da sua vontade. Senhor Jesus, Ele quer, né, manifestar dentro de nós, né, esse tesouro, né, que está oculto em nós, mas para isso a gente precisa, em obediência a Ele, pelo Espírito, levar a sua vontade adiante, para que todos possam ver de fato o Senhor, né, quão maravilhoso é o Senhor. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Ó Senhor Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como um filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Ó Senhor Jesus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus,
Amém. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Tesouro em vasos de barro. Ó Senhor Jesus. O ministério da nova aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior. Temos o próprio Senhor, a palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você dá mais valor ao tesouro que está dentro de você ou ao vaso? Qual é o mais importante? Todos nós gostamos de adornar nosso vaso para que ele fique bem bonito. Fazemos isso porque gostamos que a atenção esteja no vaso e não no tesouro. Ó Senhor Jesus! O tesouro está dentro do vaso, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimentos, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir disso que o tesouro se manifesta. Ó Senhor Jesus, temos enfrentado muitos problemas, crises e sofrimentos em nosso viver. Por que Deus permite isso? Para que o tesouro se manifeste. É por isso que os versículos seguintes dizem: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nosso vaso passa por tribulações, mas quando o tesouro se manifesta, ele nos livra de qualquer angústia. Podemos estar atribulados exteriormente, mas interiormente não estamos angustiados por causa desse tesouro que há dentro de nós. As pessoas olham e dizem: ele está passando por uma grande tribulação, mas não está angustiado. É nessa situação que elas veem esse tesouro. Podemos provar situações que exteriormente nos deixam perplexos e abatidos. Porém, esse tesouro em nosso interior não permite que desanimemos, nem mesmo que sejamos destruídos. Mesmo em situações de perseguição, por causa desse tesouro, nunca estaremos desamparados. Não importa o que haja fora de nós, esse tesouro faz toda a diferença em nossa vida. Ó Senhor Jesus! Vejamos agora o que os versículos seguintes nos dizem. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você entende agora por que passamos por tantas situações difíceis? Isso tudo acontece para que o tesouro que está em nosso interior se manifeste. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus pode manifestar-se em nossa carne mortal. Esse é o processo pelo qual o ministro da nova aliança passa. Quando esse ministro passa por um problema, o tesouro dentro dele se manifesta. Essa é a diferença entre quem tem o Senhor e quem não tem. Ó Senhor Jesus! Há diferentes tipos de sofrimento ou tribulação. Existem sofrimentos que nós mesmos causamos por conta de nossos erros e pecados. Isso não é sofrer por causa de Jesus. Quando isso acontece, sofremos a disciplina de Deus. Agora, há o sofrimento por causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, a favor de sua igreja. É desse sofrimento que Paulo fala aos Coríntios, e é desse sofrimento que estamos falando aqui. É esse tipo de sofrimento que revela o grandioso tesouro que há em nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aí aqui o irmão já faz uma pergunta, né? Você tem dado mais atenção ao vaso ou ao tesouro dentro dele? Ó Senhor Jesus! Isso é uma pergunta que a gente não gosta de responder, né? Mas a gente precisa, como já tem visto, né? Se apresentar diante do Senhor do jeito que a gente está. Senhor Jesus! E realmente reconhecer, Senhor, a gente precisa dar mais atenção ao tesouro. A gente fica muito focado ainda no nosso vaso, na nossa pessoa, no nosso bem-estar. A gente não aceita ser injuriado, ser ofendido, ser caluniado. Mas o Senhor fala que esse é o caminho do vencedor. Senhor Jesus, sofrer por causa de Cristo. Agora, se o inimigo nos abate, nos leva a gente a fazer uma reação na nossa vida da alma, no nosso próprio jeito, querer dar o nosso jeitinho,
aí a gente vai sofrer a disciplina de Deus, que a gente vai causar dano às pessoas, né? Vai errar, vai pecar. Senhor Jesus. E aí vem a disciplina do Senhor, mas a disciplina porque o Senhor nos ama. Senhor Jesus. Né? E a gente precisa perceber que temos um tesouro dentro de nós, e não um tesouro parado, estático, né? É um tesouro dinâmico, é um tesouro que se manifesta. É o Senhor que se manifesta em nós. Ele está de olho em tudo, e Ele vai sempre prover para nós aquilo que a gente necessita. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né? Quando fala de sofrimento, né, de tribulação, a gente não gosta muito de ouvir, mas a gente tem que perceber que é o que a gente está passando. Né? Uns maior, né? Uns em proporção maior, outro menor, mas é tudo na medida de Cristo. Ele sabe o quanto que a gente aguenta, o quanto que a gente pode suportar. Já compartilhei aqui, né, pela minha situação de dor crônica, né? Eu estou sempre com dor, né, 24 horas por dia. Ela só aumenta ou diminui, né? Nunca cessa. Senhor Jesus. E às vezes realmente vai aumentando e aí a gente vai, né, diante do Senhor e fala, Senhor, não aguento mais. Eu já tive essa experiência, né, de ir diante do Senhor e falar, Senhor, não aguento mais. E quanto mais eu falava, Senhor, não aguento mais aumentava. Ó Senhor Jesus, eu falei, Senhor, não aguento, e aumentava mais ainda. Né? Senhor Jesus, eu comecei a ter crises de dor, né, uma atrás da outra, né, que remédio nenhum dava efeito. Senhor Jesus, é só invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, como a minha dor é na região do tórax, na região torácica, né, apesar de ser originada na coluna, né, ela acaba afetando ali o nervo e afetando a musculatura. O nervo e a musculatura são muito próximos nessa região. Então a musculatura acaba contraindo e eu não consigo respirar. Ó Senhor Jesus. Então até para invocar o nome do Senhor, né, tem que ser mentalmente, né, porque não tem fôlego, não consegue sair. Senhor Jesus. E aí a gente vai experimentando o que Paulo coloca ali para os Coríntios, né? Não ignora a natureza da tribulação que a gente passou, não, porque a gente chegou a desesperar da própria vida. Ó Senhor Jesus, realmente você perceber que, olha, agora acabou. Senhor Jesus, agora eu só posso contar com o Senhor. Né? Como tocou aqui, né? Às vezes a gente quer resolver as coisas em nós mesmos, mas o Senhor faz a gente passar por essas situações para a gente perceber o que eu posso fazer numa situação dessa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu lembro uma vez que eu estava tendo crise e aí eu tive que acordar, né, a minha esposa, Senhor Jesus, porque eu estava ali já pensando, ó, agora já era. Né? Eu acordei ela ali, né, Senhor Jesus, que eu pensei que eu ia ter uma parada cardiorrespiratória, né, devido à dor, devido à compressão no peito. Senhor Jesus. E aí ela falando comigo assim, eu vou te levar para a emergência. Senhor Jesus, o que acontece é que eu não tinha força para me levantar e nem ela tinha força para me levantar. Senhor Jesus, né? No meio da madrugada, como é que faz? Né? Aí a gente começou a invocar, eu invocando, ela invocando, eu não conseguia falar com ela, não conseguia responder, só sinalizava com a cabeça sim e não. Senhor Jesus. E aí nós começamos a orar, né? Buscar o Senhor. E graças ao Senhor a crise passou. Ó Senhor Jesus, a gente vê assim, né? O amor do Senhor. Né? Sofreu um acidente, aconteceu a situação, né? Fora de controle, não é culpa de ninguém. Senhor Jesus, mas tudo isso o Senhor tem aproveitado, né, para poder ter comunhão, para poder nos mostrar o seu poder, o seu amor. Ó Senhor Jesus, diante disso tudo, né, como falamos no dia de hoje, a gente precisa valorizar o tesouro, né, que está dentro do vaso. Esse tesouro ele é maravilhoso, ele é poderoso. Muitas vezes a gente fica achando que o poder de Deus é só para fazer milagres, né, de cura, de sinais e tal. Ó Senhor Jesus. Mas não, o poder de Deus também nos transforma. Né? E, como foi falado no meu diário de hoje, várias vezes, o tesouro se manifesta. Ó Senhor Jesus, eu achei isso muito rico. Eu fui lendo o elemento diário, né, e fui percebendo isso. Vários parágrafos falando sobre isso. Né? O tesouro se manifesta. A gente dá atenção para o vaso, não dá atenção para o tesouro. Aí o Senhor permite a gente passar por situações, e aí o tesouro se manifesta. Ó Senhor Jesus. Então, as situações acontecem para que as pessoas possam ver esse tesouro. Às vezes nós estamos escondendo muito, estamos enfeitando muito o vaso, que a pessoa olha aquele vaso ali e olha que enfeite bonito e vai embora. Agora quando ela olha, né, no meio de tantas situações, vê um vaso ali comum, fala, por que esse vaso comum está nesse lugar? Ó Senhor Jesus, aí sim ela começa a perceber que dentro do vaso há um tesouro, mas muitas vezes a gente está ocupado com outras coisas, né, enfeitando o vaso. Ó Senhor Jesus, e aí a gente não deixa as pessoas prestarem atenção no que de fato elas têm que prestar.
que é Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, essa semana está falando tanto questão de glória, né? A glória de Deus no Velho Testamento, ali manifestada no rosto de Moisés. Mostrou para nós a glória no Novo Testamento, né? A glória do ministério, a glória do ministro. Ó Senhor Jesus, né? E uma coisa que a gente tem visto ultimamente, né? Que versículo que fala que, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso que tem que perceber, né? Não é... O Senhor não vai dar para a gente glória porque nós somos pessoas especiais, sou inteligente, eu sei fazer isso, eu estou sempre pronto para servir a Deus. Ó Senhor Jesus, não. A glória é um resultado da presença de Deus, da gente tocar na pessoa de Deus. Se eu deixo de tocar, a glória vai embora. Eu começo a falar por mim mesmo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, lá no Velho Testamento o Senhor fala, né, que como discernir, né, aquilo que o profeta falou, se ele falou por Deus ou falou por si mesmo. Então ele fala que se o profeta falou e se cumprir, é o falar de Deus. Agora, se o profeta falou e não se cumprir, Senhor Jesus, é porque falou por si mesmo. Ó Senhor Jesus. Então hoje o Senhor também está falando conosco a questão da gente viver a palavra. A gente não ficar na letra. Então, e como já mostrou essa semana, né? Às vezes a gente fica ali tão focado na nossa verdade, no nosso conceito, no nosso jeito, que aí vem o Senhor, se faz presente nas reuniões, nas situações, fala conosco, mas a gente ouve, ou às vezes não ouve, né? Ou então a gente ouve, mas não entende, ou não quer praticar. Senhor Jesus. Então o Senhor ele vem de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, e a gente não dá valor, porque está tão focado em nós mesmo, no nosso jeito, no meu bem-estar, eu tô bem, tô mal, tô isso, tô aquilo. Ó Senhor Jesus. E aí a gente não consegue perceber o Senhor nas situações. Então o Senhor vem, ele fala de maneira rica, com certeza. Agora, eu fui enriquecido? Não, porque eu estou focado nas minhas coisas. Eu já compartilhei isso no Alimento Diário, né? Essa questão do Alimento Diário aqui, já compartilhei aqui no canal. Que você pode estar ali, né, com a pessoa mais espiritual, a pessoa que melhor conduz as pessoas diante do Senhor, que toca na palavra ali de maneira reveladora, com tanta pureza, tanto Espírito, tanto Cristo. Mas se você não está focado no Senhor, não adianta. Muitas pessoas vão aproveitar um monte de coisa e para você vai ser só mais uma palavra, só mais uma reunião, só mais um final de semana, mais uma conferência, mais um livro. Ó Senhor Jesus. A gente precisa perceber que nós precisamos estar no Espírito. Né? Dentro de nós tem um tesouro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ó Senhor Jesus. E é interessante, a gente leu e orou, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? Ó Senhor Jesus, para que a gente tem esse tesouro em vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus, ele te enfeita muito. O vaso fica bonito. E as pessoas olham e acham que o vaso fez alguma coisa. Né? Esse é um princípio, né? Pode não parecer, mas é um princípio satânico. Né? Senhor Jesus, o próprio Satanás começou assim. Né? Era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Né? Por causa da sua sabedoria, da sua formosura, ele se corrompeu. Ou seja, ele se enfeitou tanto, né? Tanto ali, né? Ele como um recipiente de Deus, ao invés dele obedecer, ele começou a achar que toda aquela formosura, tudo aquilo vinha dele. E ele se achou igual a Deus, ele achou que ele merecia estar do lado de Deus, dividir a glória de Deus. E como a gente já tem visto, né? O Senhor ele não divide a sua glória com ninguém. Ó Senhor Jesus, a glória é dele. Né? E como ele falou para Moisés, né? Olha, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, vou me compadecer de quem eu me compadecer. Ó Senhor Jesus, então é o Senhor que escolhe. Até para invocar o nome do Senhor nós dependemos dele. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor, valorizar a importância para aquilo que ele quer e para aquilo que ele quer cumprir. Senhor Jesus. Como eu toquei, né? O profeta, ele fala por Deus quando cumpre. Agora, quando não se cumpre, Senhor Jesus falou por si mesmo. E por isso a gente precisa sair da letra. A gente precisa viver no Espírito. Quando a gente vive no Espírito, a gente busca praticar. A gente busca que a palavra de Deus se cumpra. Talvez não se cumpra para outros, mas pode se cumprir na nossa vida. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está falando conosco. Né? Ele quer mostrar para as pessoas o tesouro. Mas muitas vezes a gente só consegue manifestar isso diante de situações e problemas que a gente não consegue resolver.
Ó Senhor Jesus. Hoje as pessoas gostam muito de ficar falando, né, do Deus sobrenatural, o Deus do impossível. Então eu vou ficar só esperando o Deus sobrenatural, acima das coisas naturais. O Deus das coisas impossíveis. Então aquilo que é natural, aquilo que é normal para mim, aquilo que é possível. Não, Deus, pode deixar que eu mesmo faço. Ó Senhor Jesus, não é por aí. O Senhor, Ele quer ser a fonte de todas as coisas. Ele quer nos encabeçar para Deus poder cumprir sua missão, né, pregar o Evangelho, né, a toda a terra, né, para poder vir o fim, Ele poder voltar. Ele precisa da nossa cooperação. Ele precisa que nós estejamos atentos. Ó Senhor Jesus, apercebidos, né, percebendo o que está acontecendo. Né? Por que o Senhor tem permitido a gente passar por um monte de situação? Para a gente perceber, olha, eu estou muito focado nas coisas que são possíveis, mas os possíveis estão se tornando impossíveis para eu poder perceber que até os possíveis Deus precisa fazer. Até as coisas naturais Deus precisa fazer. Eu não posso ficar ali esperando o Deus sobrenatural, o Deus do impossível. Ó Senhor Jesus, vamos fazer as coisas hoje dependendo dEle. Deixar com que Ele resolva o problema. Muitas vezes, por nós resolvemos o problema do nosso jeito, a gente causa outros problemas piores ainda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E aí eu cito novamente aqui, né? Leia o Alimento Diário de novo, veja isso aqui, você vai ver que várias vezes ele fala, para que o tesouro se manifeste. Não somos nós que fazemos o tesouro se manifestar, é o tesouro que já tem esse desejo dentro de nós de se manifestar. Mas ele, né, Deus, ele é educado, ele fica ali aguardando, vamos ver até onde ele vai. Ó Senhor Jesus, para ele poder vir e se mostrar. Enquanto a gente não se volta para ele, ó Senhor Jesus, né, não adianta. Né, o Senhor, ele fala para nós que ele disciplina quantos ama, açoita quantos os aceitam. Né, se a gente não aceita a disciplina do Senhor, ele fica ali, né, aguardando. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, o Senhor, ele mostra para nós, olha, uma hora vai acontecer. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tenho um irmão mais novo, né, Senhor Jesus. E às vezes a gente estava brincando e acabava quebrando alguma coisa dentro de casa sem querer. Né, ou então meu irmão aprontava e me colocava no meio da situação. Né, Senhor Jesus. Aí meu pai chegava e falava, olha, então os dois vão apanhar. Né, Senhor Jesus. Aí eu ficava ali, né, chateado porque eu não tinha, a maioria das vezes eu não tinha feito nada, e ia apanhar só porque o meu irmão tinha aprontado e queria que eu me desse mal também. Ó Senhor Jesus. Né, mas aí meu pai chegava e falava, olha, vem aqui, né, Senhor Jesus, que você vai apanhar, eu vou te disciplinar. Né, e nessa hora meu irmão fugia, ia para a rua, saia correndo, e eu obedecia. Eu tentava explicar, olha, eu não fiz nada. Né, Senhor Jesus. Mas ele não queria saber, vai apanhar. Então eu preferia apanhar na disciplina, naquele momento, do que fugir, né, Senhor Jesus, e enfrentar algo pior depois. Porque acontecia, né, não ia atrás, não precisava ir atrás. Né, meu irmão fugia para a rua, daqui a pouco ele ia ter que voltar para casa. Né, Senhor Jesus. O que acontecia? Eu voltava mais tarde, né, e aí, né, já pegava uma outra situação. Ó Senhor Jesus, às vezes de repente estava só meu pai em casa, estava minha mãe, né, aí depois ia ser uma disciplina muito pior, porque agora não é só porque aprontou, agora tem duas situações, né? Aprontou e fugiu, né? E ainda desobedeceu. Ó Senhor Jesus, então é essa questão, né? Então a gente precisa ir diante do Senhor e obedecer. Senhor Jesus, as situações vêm, né? Talvez exteriormente a gente esteja ali tudo complicado, atribulado, mas o nosso interior tem um tesouro. Então, em primeiro lugar, a gente precisa perceber esse tesouro, né, borbulhando dentro de nós. O irmão no tutorial ele mostra, né, que em tudo somos atribulados. Né? Quem é atribulado é o vaso, mas não angustiados. Não angustiados é o tesouro. Perplexos é o vaso, porém não desanimados é o tesouro. Perseguidos é o vaso, não desamparados é o tesouro. Abatidos é o vaso, porém não destruídos é o tesouro. Então a gente recebe as primeiras situações, mas a gente só consegue desfrutar das segundas, né, das situações que vêm logo depois para nos apoiar, para nos consolar, se a gente for diante do Senhor. Se a gente permitir que esse tesouro se manifeste. Ó Senhor Jesus, situações vêm, né, mas o homem interior está ali, né, Senhor Jesus, aguardando aquilo que vem do Senhor. Não importa o que tem fora de nós, o que importa é que o tesouro dentro de nós vai fazer toda a diferença. Mas se eu me voltar para Ele, se eu deixar com que Ele se manifeste, senão eu posso ficar ali, né, segurando,
o tesouro me segurando ali, não deixar o Senhor agir. Por isso ele mostra, a gente precisa entender, compreender por que a gente está passando pelas situações, para que o tesouro que está no nosso interior se manifeste. O Senhor ele estaria todo o tempo, né, querendo se manifestar. Se a gente coopera com essa manifestação do Senhor, amém. Agora, se a gente não coopera, o Senhor tem que nos lembrar. E aí por isso que vem todo esse processo, né, de sofrimento e tal. Essa é a grande diferença. Por isso ele mostra, né? E também tem um sofrimento que eu causo, e também tem um sofrimento que é causado a mim por causa do Evangelho. É esse sofrimento que a gente está falando, né? O sofrimento causado pela vontade do Senhor. Então vamos deixar o Senhor se manifestar, o Senhor cumprir a sua vontade em nós, Senhor Jesus, para que Ele possa manifestar, revelar, né, essa vida grandiosa que está dentro de nós. Né? Com a nossa cooperação, Senhor Jesus, tudo vai ser muito mais prático, muito mais diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.